Olá, crianças, bom dia. Hoje, 8 de dezembro, nós vamos estudar pronomes pessoais. Vamos entender do que se trata, tá bom? O que é um pronome, em que situações a gente pode utilizá-lo. Tudo isso nós vamos entender um pouquinho agora, na página 202. Então, veja só, releia estes dois quadrinhos. E perceba que tem algumas palavras que estão circuladas, tá bom, criança? Certo? Então, você não é um planador, sabia? Lembrando que um planador, né, teve uma aluna aí do América, eu acredito que tenha sido, né, que perguntou o que era um planador, realmente. Né, achei interessante o questionamento dela. Então, crianças, é um pequeno avião, tá bom? Um avião que não tem motor, tá? E que ele dá pequenos voos, certo? É justamente utilizado para esportes, tá bom? Então, é um pequeno avião, sem motor, certo? Então, mas aqui o importante é a palavra você nesse caso. Você não é um planador, sabia? Né? Aí o gato, ele não falou, né? Ele pensou. Calha a boca. Tem que não abra o portão. Mas isso não vai me impedir. Eu vou dar só uma olhadinha. Crianças, você, me e eu são chamados de pronomes pessoais, tá bom? Essas três palavrinhas são chamadas de pronomes pessoais. Observem as palavras destacadas nessas falas. Elas são pronomes, termos que fazem referência a um nome. Ou seja, são termos que se referem a um nome, criança. Então, todo termo que se refere a um nome ou que substitui esse nome, que pode ficar no lugar desse nome, é chamado de pronome. Então, por exemplo, você. Por que você é um pronome? Porque você está se referindo ao gato, ao Garfield. Você. Quem é você aqui nesse texto? É o gato. O garoto está se referindo a Garfield. Então, ao invés de falar Garfield, aqui, a falar o nome do gato, ele usou um pronome, ou seja, você. Esse pronome se refere ao gato e substituiu o nome do gato. Mas a gente sabe que o garoto está falando do gato, certo? Aí aqui é o próprio gato mesmo. Mas isso não vai me impedir. Esse me é um pronome, está se referindo a quem? A ele mesmo aqui, ó. Não vai me, está falando do próprio gato. Ele mesmo está falando dele próprio. Então, mas isso não vai me impedir. Eu vou dar. E esse eu está se referindo a quem? Esse pronome pessoal aqui. Ao gato também. Certo? Eu. Né? Porque é ele que está falando. Tá bom? Ou seja, o eu está se referindo ao gato. O me está se referindo ao gato. E o você, que foi dito pelo garoto, também está se referindo ao gato. Tá bom? Então, número 1. Nas falas dos quadrinhos acima, que nome os pronomes você, me e eu estão substituindo? Eu já acabei de falar. Você, me e eu estão substituindo. Estão se referindo a quem? É o garoto ou ao gato? Você vai colocar. Então, pronomes pessoais são os termos usados para substituir ou indicar as pessoas do discurso. Certo? Ou seja, as pessoas que estão falando. Leia o quadro a seguir com o professor e conheça esses pronomes. Vamos conhecer, ó. Vocês, quando sentirem necessidade, podem observar esse quadrinho, tá bom, criança? Então, os pronomes, eles são esses aqui. Eles podem estar no singular, ou seja, quando eles representam só uma pessoa. Quando eles substituem ou se referem a só uma pessoa, a gente diz que está no singular. Quando se refere a muitas pessoas ou muitas coisas, tá bom? A gente diz que está no plural. Então, só um é no singular, muitas é no plural. E as pessoas do discurso são três. A primeira pessoa. Quem é essa primeira pessoa? É a pessoa que fala, quem está falando. A segunda pessoa é com quem está falando, com quem a gente está falando, é a segunda pessoa. E a terceira pessoa é de quem a gente está falando, tá? Primeira é quem fala, quem está falando. A segunda é com quem a gente está falando. A terceira é de quem a gente está falando, certo? Olha aqui exemplos de primeira pessoa. No singular, ou seja, representando só uma pessoa. Eu, me, mim, comigo. Comigo. Isso. No plural. Nós, nos, conosco. Venha jantar conosco. Ou seja, conosco significa várias pessoas. Na primeira pessoa. Repara que quem falou fui eu. Olha, venha jantar conosco. Ou seja, a pessoa que fala. Quem fala? No caso aqui, o Elielto que está falando. Segunda pessoa. Com quem se fala?
No singular, tu, ti, contigo. Ou então, você, consigo, o, ali. Isso aí é mais para sexto ao nono ano, depois vocês vão entender melhor. No plural, vocês. O mais importante aqui é você. Tá bom? Você são os mais importantes. Ó. Vocês, tá bom? Consigo. A terceira pessoa é de quem a gente está falando. Ele, ela, se, consigo, eles, elas no plural. Então, ele não foi à escola, ou seja, a gente está falando dele. Ele não foi à escola. Então, observação. Embora você e vocês se refiram à segunda pessoa do discurso, isto é, à pessoa com quem se fala, esses pronomes são empregados como se fossem terceira pessoa. Observe. Tu queres teu lanche agora? O verbo está na segunda pessoa. Tu, porque tu é segunda pessoa, certo? E o pronome também está na segunda pessoa. Você quer seu lanche agora? O verbo está na terceira pessoa. E o seu, ou seja, o pronome também está na terceira pessoa. Certo? Em algumas regiões do Brasil, emprega-se o tu no lugar de você. Aqui no Maranhão mesmo. A gente não costuma usar muito você, a gente usa muito tu, né, no lugar de você. Se bem que não é muito aconselhável a gente tratar uma pessoa mais velha do que a gente, tá bom? De tu. Chamar a nossa mãe de tu, né? Não combina, tá bom? A língua portuguesa até admite isso, a gente pode até usar do ponto de vista linguístico, mas não é tão legal, certo? Então, se não for senhor, senhora, chame mesmo de você. Acompanhe a leitura em voz alta do trecho de um poema do gaúcho Mário Quintana, em que ele emprega o pronome tu de forma carinhosa. Observem que a palavra tu não aparece, mas está representada pelos pronomes ti e teus, que é a mesma coisa, certo? Té, ti. E pelas formas verbais. Canção de junto do berço. Não te movas, dorme, dorme, o teu soninho tranquilo. Não te movas, diz-lhe a noite, que ainda está cantando um grilo. Em sua região, que pronome é mais empregado? Tu ou você? Aí você vai colocar, tá bom? Aqui, a gente utiliza mais o tu, a gente utiliza mais o você, né? Aí você vai, obviamente, que dizer o que se usa mais. Terceiro, na linguagem do dia a dia, mais informal, é muito comum misturarmos formas pronominais e verbais próprias de você e do tu. Leia e confira, ó. Foi bom visitá-lo, caramujo, mas eu tenho que ir embora. Tá? Eu. Aí o caramujo disse, eu também. Certo? O caramujo disse, ó. Eu também. Ok? Certo. Aí o gatinho diz, puxa, você é mais rápido do que parece. Você. Certo? O pronome aqui, ó. Aí o caramujo diz, depois eu te pego. Depois eu te pego. Vários pronomes pessoais aí. Letra A. Qual palavra cada pronome destacado está substituindo? Ó, é aqui, ó. Quem está destacado aqui é eu, ó. Na frase, ó. Mas eu tenho que ir embora. Quem foi que disse isso? Mas eu tenho que ir embora. Foi Garfio. Então você vai colocar aqui eu. Aqui está se referindo a quem, criança? Ao gato, ao Garfio. Aí você vai escrever aqui, certo? Ok? Eu aqui, ó. Mas eu tenho que ir embora. Se foi o Garfio que falou, então o eu está se referindo ao Garfio. Em primeira pessoa. O pronome. Agora, eu também. Quem foi que disse esse eu aqui? Aí você vai colocar, tá bom? Letra B. Pinte, não precisa porque é para pintar. Letra C. No terceiro quadrinho, que pronome Garfio usa para se referir ao caramujo? No terceiro quadrinho, qual foi o pronome que o Garfio utilizou para se referir ao caramujo? Se você tiver dúvida, você pode voltar e ler aqui nessa tabela. Mas o pronome é qual, criança? Você, ó. Puxa, você é mais rápido do que parece. Então, é o quê? É você. Olha aí, simples. Tá bom? Letra D. Que pronome o caramujo usa para se referir ao Garfio? No último quadrinho, certo? Qual é o pronome que ele utilizou para se referir ao Garfio? Que o caramujo utilizou?
Quarto, leia esta curiosidade sobre a baleia azul. A baleia azul é o maior animal do planeta. A baleia azul pesa o mesmo que 25 elefantes juntos. A língua da baleia azul pesa 4 toneladas. Diariamente, a baleia azul alimenta ela mesma comendo milhões de quails, um tipo de camarão. Crianças, é claro que eu posso falar desse jeito, mas a língua portuguesa ela aconselha a gente a substituir esses nomes por pronomes, para não ficar toda hora repetindo a baleia azul, a baleia azul, a baleia azul. Perceba como ficou cansativo? Então, a gente tem como resolver isso. Fazendo como, professor? Colocando pronomes pessoais aí no lugar de algumas expressões baleia azul. Porque senão fica muito entediante a própria leitura, com toda hora aparecendo. Por exemplo, quando eu digo Maria foi à feira. Maria comprou 2 quilos de tomates e um pacote de feijão, 1 quilo de feijão. Maria depois pegou sua bicicleta e voltou para casa. Maria foi fazer o almoço. Veja como fica chato. Então eu posso muito bem dizer assim, ó, Maria foi ao mercado, ela comprou, né, tomates e 1 quilo de feijão. Depois ela pegou sua bicicleta e foi para casa. E no final, Maria foi fazer o seu almoço. Ou seja, já diminuí o número de vezes que eu estou repetindo Maria para não ficar tão entediante. E eu substituí por qual pronome? Pelo pronome ela, tá? Então, compare com outro modo de escrever esse trecho. Olha como ficou agora, ó. Olha como ficou. A baleia azul é o maior animal do planeta. Ela, olha aí, ó. Saiu aqui, ó. Saiu a baleia azul e entrou ela. Mas eu tô falando da baleia azul, todo mundo entende isso. Ela pesa o mesmo que 25 elefantes juntos. A língua dela pesa 4 dela. Dela entrou no lugar de quem, criança? Dessa outra expressão aqui, baleia azul. A língua dela pesa 4 toneladas. Diariamente, esse animal, né? Ou seja, esse animal entrou no lugar de quem agora? De baleia azul, bem aqui, ó, dessa baleia azul aqui, ó. Substituiu. Diariamente, esse animal alimenta-se comendo milhões de quails, um tipo de camarão. Sublinhe as palavras que foram usadas para se referir à baleia azul no segundo trecho. Eu já sublinhei, né? Você só vai copiar aí no seu caderninho. Ela, dela, esse animal, tá bom? Boa atividade.